Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. Farmapop, Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. Nós começamos essa semana falando sobre vários assuntos. A gente te apresenta o trabalho e a relação de Gustavo Dienstmann com as várias formas de arte. A gente destaca que hoje é o dia do dentista e que nesse período pandêmico eles têm atuado mais no casos de bruxismo. Claro que a gente tem outras notícias aqui no JMD. O botijão de gás está custando em média R$ 100 e diante desse aumento, a Câmara dos Deputados aprovou o Auxílio Gás Social. O benefício contempla famílias de baixa renda. O documento ainda segue para análise do Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou dia 29 de setembro a proposta que cria o Auxílio Gás Social, que tem como objetivo subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Agora a matéria segue para análise no Senado. O texto estabelece que o Ministério da Cidadania vai ter 60 dias para regularizar os créditos para definir as famílias que vão ser contempladas. Além disso, vai ter que organizar a periodicidade do benefício e a forma de pagamento. A matéria assegura um benefício mensal às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus integrantes pessoa que receba benefício de prestação continuada. Os créditos poderão ser concedidos por meio do cartão eletrônico ou outro meio previsto na regulamentação. De acordo com o projeto, a primeira fonte de recursos para assegurar a medida é a parcela dos royalties e de participação especial decorrentes da exploração do petróleo e gás natural que cabe à União. Outro fator é a notificação frequente de acidentes de pessoas que utilizam o álcool e o carvão para substituir o gás para preparar as refeições. E hoje é comemorado no Brasil o Dia Nacional do Dentista. A data foi escolhida para recordar a criação do curso de odontologia no país. Esse dia é uma homenagem a esse profissional que cuida da saúde bucal da população. Entre as ações estão o combate de doenças, a remoção, a restauração e a limpeza dos dentes. E nesse período pandêmico, o dentista tem se deparado com o aumento de casos de bruxismo. Essa desordem aparece muitas vezes por causa da ansiedade, que também aumentou na pandemia. Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, aumentou o número de dentes rachados. As pessoas passaram grande parte do tempo em casa em quarentena e, consequentemente, comeram mais. No início da pandemia, que já está desde o ano passado, a maioria das pessoas sempre ligavam perguntando, já está funcionando, não está funcionando, preciso fazer tal coisa, mas eu estou com medo. E aí essa preocupação acabou adiando muitos tratamentos, E aí não só isso, o fato das pessoas terem ficarem mais em casa, ter ficado, quem tu falou, comendo mais, se alimentando mais, cozinhando mais, aumentaram de peso, tiveram maior quantidade também de perdas dentárias por fator de terem adiado os tratamentos. Então, agora, um ano depois, no ano seguinte, que a gente está pegando os atendimentos, retornando, na verdade, com as atividades, a gente viu que muita coisa que podia ter sido feito antes acabou agora, tardiamente, sendo tratado com outros fatores, Então, o principal era ter sido feito uma revisão, um atendimento na época certa. O estresse da pandemia se manifestou também através do aumento de dentes rachados ou fraturados. É o chamado bruxismo, que acontece quando a pessoa sente dor quando os dentes estão juntos ou durante a escovação, ou ainda percebe pedaços de dentes quebrados na boca. Como também as pessoas não podiam sair, estavam com dúvidas, a ansiedade, o medo, o pânico aumentou também. Então, o bruxismo é um dos fatores, na verdade, que faz desgaste dos dentes, sensibilidade nos dentes, dores de cabeça, dor na articulação. Esses sintomas a própria pessoa pode ver em casa. Se ela está ansiosa, está estressada, tem algum desses sintomas que eu acabei de falar, ou então percebeu
no espelho mesmo, que tá com umas pontinhas do dente quebrada, isso chama bruxismo. O bruxismo vem, na verdade, de um estresse, do emocional. A principal função dele é essa, né? Então, na verdade, o que o dentista faz? Geralmente se faz uma placa que faz relaxar toda essa musculatura aqui, protege os dentes para que não gastem mais e muitas vezes até a dor de cabeça é aliviada. Então, esse bruxismo aumentou sim, devido à ansiedade, todo esse problema da pandemia e outras causas também. Mas com certeza foi um agravante a pandemia. O estresse tem sido a razão do aumento dos dentes quebrados e ele geralmente surge à noite quando as pessoas trincam ou rangem os dentes. Percebendo qualquer sinal de desconforto, procure seu dentista. Os atendimentos voltaram, na verdade já existiam, a gente estava só com urgências no ano passado, né? Coisas mais importantes, digamos assim. Mas quem estava com medo, quem tinha medo, pode retornar, a gente está com todos os protocolos de segurança, então não precisa ter esse pânico, esse medo, né? Se já observou alguma coisa diferente, que nem eu falei antes, vem para ser atendido, porque pode se tornar uma coisa pior depois, né? Essa fobia, essa ansiedade de não poder, na verdade, sair. Agora está melhorando um pouco, claro que a gente tem que ter as cautelas, precauções, tem que vir de máscara, sempre todos esses protocolos. A gente vai atender com segurança e vai ser feito todos os tratamentos necessários. E nós reforçamos a importância de manter os protocolos de saúde e higiene. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. E agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Participe do primeiro leilão virtual beneficente de arte em prol do Hospital Montenegro 100% SUS. Os lances já estão disponíveis. Confira agora um tutorial de como participar. Acesse o link pelo QR Code ou na legenda deste vídeo. Clique em Solicite sua habilitação aqui. Se você ainda não tem sua conta no site, clique em Novo Cadastro. Preencha os dados solicitados. Para completar o cadastro, você irá receber um link de confirmação em seu e-mail. Clique e confirme seu e-mail. Abra o link e clique em Completar cadastro. Entre em sua conta fazendo login com e-mail e senha. Preencha com os dados cadastrais solicitados: número de documentos, profissão, endereço e telefone de contato. Ao final, clique no aceite do termo de adesão para poder participar das vendas públicas online. O site, então, pedirá o envio de imagem do seu CPF, documento de identidade e comprovante de residência. O cadastro é gratuito e não é obrigatória a participação com lances. Atenção! Caso você efetue um lance em alguma obra, não é possível anular. E no dia 27 de outubro, às 20 horas, assista a live com apresentações artísticas em prol do leilão, pelo Facebook da Diocese de Montenegro. Os lances podem ser efetuados até o dia 28 de outubro, às 15 horas. Mas não espere, entre já e garanta sua participação. Ajude o Hospital Montenegro adquirindo obras de arte dos artistas doadores. A Associação Amigos da Fundarte é uma associação cultural de natureza privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo apoiar as atividades comunitárias e pedagógicas da Fundarte. Com o trabalho da associação, a Fundarte conseguiu manter importantes projetos em 2020, como o Projeto Dançar, que atendeu 150 alunos, o Projeto Ação Comunitária, com atendimento descentralizado de 200 crianças, jovens e adultos, e o Projeto de Eventos Fundarte Cultural, que atingiu um público superior a 5 mil pessoas fisicamente e mais de 84 mil visualizações nos eventos online. A associação tem como fonte de recursos a mensalidade dos associados, doações, patrocínios de projetos culturais, doação de imposto de renda à pessoa física e jurídica e ações sociais para manter as suas atividades. Você pode contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Agora, a AF tem Pix. Acesse o QR Code para apoiar ou use a chave aaf@fundarte.rs.gov.br. Seja um amigo da Fundarte. Associe-se na AF. O associado tem um desconto especial nos eventos da Fundação e ainda participa do Círculo da Cultura, tendo desconto especial em estabelecimentos comerciais e de serviços de Montenegro. Informações pelo telefone 3632
1879. Voltamos com o Jornal do Meio-Dia e agora vamos saber como fica o tempo amanhã no Vale do Caí. A previsão para terça-feira é de um dia mais quente de hoje por conta do sol e das poucas nuvens. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode chegar aos 32. E hoje inicia mais um curso de qualificação ofertado pela Prefeitura de Montenegro em parceria com o Senac. Desta vez a qualificação é de analista de marketing digital em mídias sociais. As redes sociais são bastante utilizadas pela população e neste período de pandemia elas se tornaram inclusive uma ferramenta de trabalho. Nelas é possível encontrar entretenimento e informação. Para suprir as demandas do mercado, a Prefeitura de Montenegro e o Senac estão oferecendo o curso de analista de marketing digital em mídias sociais. O curso oportuniza capacitação profissional para o desenvolvimento de ações de divulgação e comercialização de produtos e serviços por meio das mídias sociais. Para isso, vão ser abordados assuntos como mídias digitais, gestão e produção de conteúdo, planejamento, monitoramento e análise de resultados e métricas de campanhas, entre outros. O curso tem duração total de 48 horas, acontecendo nas segundas e quartas à noite no formato online, do dia 25 de outubro até o dia 22 de dezembro. As atividades do Porto Alegre em Cena já estão acontecendo e hoje tem exibição de artista da UERGS no festival. A videocena do Eduardo Francoviac, que nós te apresentamos na semana passada, vai ser exibida no canal Poa em Cena no YouTube, às 6 horas da tarde. E através do macramê e da papietagem, o artista Gustavo Distman cria peças exclusivas. O trabalho pode ser conferido nas redes sociais, e aqui ele nos conta um pouco da sua relação com as várias formas de arte. O ator, diretor, figurinista e também artesão Gustavo Distman criou o perfil Good Art para compartilhar suas experiências com macramê e papietagem. As peças feitas com essas técnicas manuais começaram a ser produzidas durante a pandemia da Covid-19, mas a paixão pela arte vem desde a infância. A minha relação com a arte começa desde muito cedo. Assim, minha mãe é uma artesã de mão cheia, então eu sempre fui muito curioso com isso. Eu sempre falo que os programas infantis da TV Cultura me influenciaram muito, que era o Rá-Tim-Bum, depois o Castelo Rá-Tim-Bum, o Gloob Gloob. Eram coisas que eu gostava muito de assistir e sempre ficava ali na ânsia de criar, assim, porque dentro do Rá-Tim-Bum, eu acho, tinham umas tirinhas, assim, uns pedacinhos que eram de ensinar a fazer coisas. E eu sempre ficava naquilo, eu via e depois tentava copiar, né? Não ficava muito igual, mas eu sempre fazia isso. Eu sempre lembro depois de pedir para minha mãe as coisas para poder fazer aquilo que eles apresentavam ali. Então, acho que eu fui muito influenciado, assim, pela TV Cultura nesse sentido. E também comecei a fazer teatro muito cedo, né? Com 11 anos eu entrei numa primeira oficina de teatro em 1995, no século passado. E ali eu me apaixonei pelo teatro, me apaixonei por tudo aquilo que existia do teatro. Acho que tem uma questão estética que também me encanta demais. Então todo aquele conjunto ali me fez dizer, então caminha por aqui, né? Vai desse jeito pela arte. E aí eu fui construindo essa minha carreira de ator, né? E aí, como no Brasil e como no Rio Grande do Sul, fazer arte é muito difícil, né? Se não é famoso, tu tem que fazer outras coisas, né? Para sobreviver. E então, como eu gostava muito dessa parte estética, eu comecei a trabalhar em todos os segmentos que tinha dentro da arte, para poder viver só de arte, né? Então eu comecei a fazer figurino, então eu comecei a fazer cenário, então eu comecei a fazer adereços, maquiagens, cabelo. Então onde as pessoas me chamavam, eu ia fazer, não interessava o que era, eu fazia para poder trabalhar só com arte. E aí chegou a pandemia, que fez com que a gente não fizesse teatro propriamente dito, né? Faz mais de um ano que a gente não põe os pés num teatro, né, num palco. E
eu comecei a ficar muito angustiado nesse período, assim, né? De não poder fazer teatro, de não ter esse lugar da arte na vida, assim. E aí eu comecei a fazer essas coisas, né? Transformar de novo as coisas. Aí a mesa que eu já tinha pintado, eu pintei de novo. Comidas, então, né? Fazer pão, fazer massa, fazer essas coisas. E até que cheguei de novo a essa parte artesanal, que foi trabalhar com a papetagem e fazer o macramê, assim. A papetagem era mais uma situação assim mesmo de dentro de casa, que era tipo assim, eu tinha esses vasos que eram de plástico, né? E eu não gostava assim do visual deles. E aí eu pensei em encapar eles de alguma forma e me veio essa ideia da papetagem, né? E o macramê me veio assim porque eu fui fazer um figurino para um espetáculo de dança, e aí como eu queria alguma coisa, alguma técnica manual, né, que fosse representada no figurino, eu comecei a pesquisar, aí encontrei macramê, e aí eu sou uma pessoa que pega muito rápido assim a ideia, o conceito e como se faz, e aí comecei a fazer o macramê, obviamente, gostei muito, e aí comecei, né, minha casa começou a virar um monte de peça de papetagem e macramê. O macramê se origina através de tecelões árabes no século XIII. A técnica consiste na trama de fios, criando formas variadas. Já a papietagem, que surgiu na China no século II a.C., é a técnica de colagem de pedaços de papel em camadas. O macramê é uma técnica de tecelagem manual, né? Ele nasce assim para fazer barra de lençol, fazer barrado assim de cortina, né? Se a gente vai num teatro, eu acho que é o lugar que a gente pode ver hoje em dia, assim, que é mais fácil de entender. Que no teatro, geralmente, assim, nas cortinas tem uma barra enorme com franjas, né? Então o macramê, ele nasce nesse lugar de fazer esses enfeites em coisas, né? E depois de um tempo ele começa a ganhar esse lugar de protagonismo, ele sai desse lugar de coadjuvante, né? Porque era cortina e ali tinha barra, e ele entra para esse lugar do protagonismo e ele ser a peça principal da coisa, né? E então macramê eu acho uma técnica linda, né? Que a partir de nós e fios tu vai tramando, tu vai tecendo coisas, né? A papietagem, a gente vai pensar assim que nasce lá na China, né? A China lá vai lá e cria o papel, aí com a sobra do papel descobre que aquela goma com a sobra do papel pode virar uma massa, e aí disso discorre, daquela massa eles conseguem criar capacetes que vão para a guerra. Na guerra viram escravos, os escravos ensinam a técnica para outras pessoas, que chega na Europa, e aí na Europa eles começam a produzir cabeças de bonecas, na França, mais especificamente no século XVI, eles começam as cabeças de bonecas, assim. Então eles faziam com o papel machê, que é uma técnica, né? O nome machê já vem lá, né? Ficou conhecido na França. Que é essa técnica de triturar o papel e juntar com cola até criar uma massa, né? Isso é um papel machê. E a papietagem, eles usavam para fazer o acabamento, que é tu pegar o pedaço do papel, passar cola e colocar o pedaço de papel, passar cola e colocar o pedaço de papel, né? Então a papietagem é essa técnica, né? De colar o papel na superfície ali onde tu quer fazer o acabamento. Geralmente a papietagem, ela é feita, depois é feito, tipo, passado uma massa acrílica, depois lixado, depois pintado, e a técnica ela acaba sendo escondida lá dentro, né? Ninguém enxerga. E aí eu resolvi fazer peças que mostram a papietagem mesmo, né? Então eu colo o papel, trabalho com papel craft direto, mostrando a técnica, assim, né? Eu gosto que fique mostrando a técnica, não quero esconder, né? Não quero pintar, nem passar massa, não quero que vire uma outra coisa, né? Eu quero que as pessoas olhem e vejam a técnica ali, que eu acho linda, que eu acho
maravilhosa. A produção do ator é muito intuitiva. As primeiras peças surgiram de uma vontade de trazer mudanças para sua casa. Aos poucos, ele tornou seus trabalhos exclusivos através dos pedidos de pessoas e de criações próprias. Eu queria tapar, envelopar os vasos que eu tinha em casa, que eu não gostava, principalmente os vasos de plástico. E aí aconteceu uma questão que é que o cachepô geralmente ele estraga embaixo por causa da água e tal. E aí eu tive a ideia de ser só um envelope, assim, de ser só uma barra que escondesse o vaso, esse vaso que eu não achava legal. E aí, conversando com um amigo, a gente teve a ideia de ser anéis, né? Anéis para vaso. E aí começou a ser interessante aquilo ali, eu comecei a achar legal a ideia de ser esses anéis, né? Tipo, como se a gente estivesse dando uma joia para aquele vaso ali. Mas é muito assim, eu não... como eu posso dizer, é muito intuitivo, assim. Eu vou fazendo o que eu vou sentindo, assim. Já com o macramê tem uma coisa que é bem interessante, que é a coisa do nó, que chega a ser quase meditativo, assim, né? De tu ficar ali tramando os nós, e é muito bom, assim, esse estado que é criado. E aí, como começou a surgir encomendas, o mais legal é que eu comecei a transpor a ideia da pessoa que pediu ou que vai ser presenteada para a obra, né? Então, eu comecei a fazer isso, né? Tipo, a procurar o que é, quais são as características dessa pessoa, qual é o signo, data de nascimento, e aí eu vou produzindo a peça através dessas informações que eu tenho sobre a pessoa. A partir do momento que tu me diz o signo é tal, eu nasci dia tal, na minha cabeça já começam a linkar coisas, assim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estruturar tudo bem certinho para depois fazer a peça. Eu gosto de que a coisa vai me levando, sabe? Eu sinto que eu preciso botar mais alguma coisa aqui, né? Eu acho que eu vou criando junto com a peça, assim. Eu não gosto de trabalhar, estudar, fazer um desenho, um croquis anterior, né? Porque eu acho que esse processo de criação junto com a peça é que vai fazer com que ela ganhe vida e que ela seja mais especial, né? As peças são produzidas usando o máximo de materiais naturais. Assim ajuda a cuidar do meio ambiente. No macramê, as peças têm algodão, galhos e pedras naturais. O artesão faz painéis, cortinas e suportes para vasos nessa técnica. Na papietagem com papel craft, são produzidos anéis para vasos, pingentes e cestaria. Quem quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só entrar no Instagram, @goodier.art, vai estar passando aqui embaixo, ó. Mentira, nem sei. Mas é só entrar lá no Instagram, que lá vai ter todas as minhas peças, vai ter o jeitinho que eu trabalho, tem explicações, tem textos que eu falo sobre terapia, sobre a vida, sobre as pessoas que me inspiraram a fazer as obras. Então te convido para estar aí junto comigo, contando essa história, presenteando as pessoas e deixando sempre o lar e o nosso lugarzinho um pouco mais especial. E o Jornal do Meio-Dia fica por aqui. E agora, na sequência, você assiste o vídeo do projeto Pregando Peça nas Redes, do grupo Pregando Peça. E você já sabe, pode rever toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês uma boa tarde e uma excelente semana.